Olá, hoje vamos fazer a leitura da segunda parte do livro de Partridge, o Yoga Imortal de 2000 anos de idade. Hoje vamos ler o prefácio. Estou compartilhando essa leitura com vocês que o próprio Leonard Orr sugeriu que nós fizéssemos audição sobre essas informações, porque fixa melhor, a gente consegue entender num outro nível, né? Então, como eu estou fazendo essa gravação para mim, achei uma boa ideia compartilhar com vocês também. Então vamos lá. Eu possuo a maior biblioteca do mundo sobre os temas de imortalidade física e transfiguração, Leonard Orr. Os dois caminhos essenciais na vitória total sobre a morte. Comecei minha pesquisa em 1961, depois que eu dissolvi a minha ânsia inconsciente de morte, em 1967. De repente, percebi que a maioria dos autores desses livros havia morrido. Decidi não confiar em ninguém que ensinasse mortalidade física, a menos que tivesse mais de 300 anos ou pudesse se desmaterializar e rematerializar segundo a própria vontade. Então, eu comecei a buscar por esse tipo de pessoas. Agora, eu conheço muitas em diferentes partes do mundo. Nos Himalaias, é claro, nas florestas do Irã, Filipinas e alguns entre os índios da América do Norte. A igreja cristã produziu a menor quantidade de imortais, provavelmente porque é orientada para a doutrina, em vez de ser orientada para a vida. Uma doutrina na qual o objetivo da vida é morrer e ir para o céu paralisa toda a pesquisa. A maior barreira para ambos, imortalidade física e transfiguração, é sempre a mesma: a ignorância. Basicamente, é a ignorância sobre si mesmo. Isto inclui a ignorância filosófica, ignorância emocional, ignorância do corpo e a ignorância da natureza. Uma profunda abertura a Deus, aos sentimentos, ao corpo e à natureza pode produzir naturalmente a vida eterna. É uma vida eterna prática que inclui o nosso corpo físico e pode incluir a nossa família e amigos. Viver com a ideia de imortalidade física é a maneira mais rica de se viver. É viver totalmente expandido, com alegria, paz e sabedoria, como o sábio Salomão disse, com os olhos na cabeça. Eclesiástico 12:14. Viver com os nossos olhos abertos para a luz da vida é diferente de viver na escuridão e ignorância sem conhecimento de Deus, nem compreensão do significado da vida e do corpo. É uma escolha entre a existência mortal e a existência imortal. Nós podemos viver em harmonia com a eternidade ou com medo dela. O Bhartrihari Chatkam é um marco na literatura humana, escrito por um yogi de 2000 anos de juventude, quando ele tinha apenas 300 anos. Aos 300, ele havia sobrevivido à senilidade. Como você verá mais tarde, ele não se tornou totalmente iluminado até que completasse 700 anos. Ele revela que a senilidade é uma das grandes barreiras naturais para a iluminação espiritual total. A senilidade é basicamente a consciência da primeira infância, é sobreviver em uma forma psicofísica, sentimentos e memórias que estão armazenados ou presos no corpo. O corpo é um organismo, o corpo é a encarnação da alma. Você só pode separar a alma e corpo em sua mente. Na realidade, tão logo você tenha ambos, eles são uma manifestação do espírito. Senilidade é um fenômeno incrível. A maioria das pessoas morre no meio dela, mesmo pessoas que estudam e acreditam na imortalidade física. É preciso mais do que crença. Consciência de senilidade pode acontecer a qualquer um, a qualquer momento de suas vidas. Pode acontecer com adolescentes, com pessoas na faixa etária dos 30, bem como dos 60 ou 80. A senilidade pode ser curada em poucos anos, ou pode levar décadas. No caso de Bartridge, ela levou 200 ou 300 anos. Poderia ser melhor para os adolescentes estudar senilidade ainda no colégio do que esperar até que eles se tornem cidadãos
idosos, o que estatisticamente parece ser tarde demais. Os seres humanos precisam das informações contidas nesse livro o mais cedo possível. É um conhecimento revolucionário. Parece que eu sobrevivi à senilidade. Eu estive no meio dela nos últimos 2 anos. Sobreviver aos sentimentos de desesperança e impotência da primeira infância é um trabalho de tempo integral. Estes sentimentos são combinados com as mais profundas necessidades de sono, tato, comida, preguiça, de ser deixado sozinho, etc. A senilidade é um conjunto de sentimentos irreconciliáveis. Por baixo de tudo está a necessidade de Deus, a unidade do Espírito Eterno. Tenho notado que a prática diária de purificação espiritual pode dissolver a senilidade, a consciência de infância e todos os traumas antes que se torne uma doença terminal. Todos os estudos científicos sobre senilidade estão condenados a serem superficiais, a menos que os cientistas tenham sobrevivido à sua própria consciência da primeira infância. E não é possível sobreviver à senilidade sem uma filosofia de imortalidade física e muita experiência com as práticas de purificação espiritual, com terra, ar, água e fogo. Se as pessoas pudessem sobreviver à senilidade sem purificação espiritual, elas seriam os monstros Frankenstein. Eu agora agradeço estar do outro lado. O que eu sinto é profundamente diferente. Parece que estou experimentando agora a promessa de uma vida inteira de autoaperfeiçoamento. Você conhece o sentimento de trabalhar sobre si mesmo durante anos e nunca parecer mudar? Os resultados ocorrem, mas certos padrões parecem tão básicos e onipresentes que ainda revelam suas feições desagradáveis ano após ano, década após década. Padrões familiares, condicionamento, as profundas correntes da alma, podemos esquecê-los, às vezes, mas eles simplesmente continuam para nos assombrar ano após ano. Bem, se você é perturbado por eles, a senilidade é uma boa notícia. Se você sobreviver à senilidade e à consciência da primeira infância sem morrer, você irá sentir o que é a liberdade espiritual. Você irá sentir a liberdade. Ele está falando aqui de padrões familiares, condicionamentos, as profundas correntes da alma, aquilo que nós estamos presos. Então, ele diz que para se libertar disso, a gente pode usar a própria superação da senilidade, né? Usando os elementos, como ele falou ali em cima. Nós ficamos presos pelo condicionamento da família e da raça até a senilidade. A vitória sobre a consciência de senilidade não é apenas vitória sobre a morte, mas vitória sobre o condicionamento. É a vitória sobre tudo. É a liberdade perfeita, total. Ter uma mente livre é o maior presente, mas a liberdade emocional ainda é maior. Ela é a paz. E o corpo acompanha. Padrões de uma vida inteira de dor e restrições são liberados. A vitória sobre a comida, o sono, torna-se mais natural. Conforme a morte torna-se opcional, a comida e o sono se tornam mais opcionais também. Os relacionamentos se tornam mais ricos. O mundo se torna nosso pátio de recreio. O planeta Terra todo se abre para nós, torna-se nosso. Vitória e maestria se tornam naturais. Bem-aventurança se torna espontânea. Se a juventude é desperdiçada no jovem, a senilidade é desperdiçada no velho. Sobreviver à senilidade é o segredo para o rejuvenescimento e vida eterna. A senilidade é uma forma natural de terapia primal. A juventude é uma forma natural de terapia também. E a juventude do Espírito Eterno brota automaticamente no meio da decrepitude se esperamos no Senhor. A Bíblia diz: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como águia, correm e não se fadigam, andam e nunca se cansam. Ensina-me, Senhor, ensina-me a esperar. E
Eles renovarão sua juventude como a águia. Isaías 40, 31. Águias velhas voam alto nas montanhas, mais alto do que toda a vida. E então elas retiram todas as suas penas de modo que não possam mais voar. Depois elas quebram seus bicos nas pedras para que não possam comer, mesmo se houver algo para comer. Aí elas esperam. Se sobreviverem aos elementos, elas são rejuvenescidas. Elas se tornam águias novas. A águia é o pássaro nacional dos Estados Unidos. Até que tenhamos um ser humano imortal em cada quarteirão, não teremos concretizado nosso destino como uma nação. Pessoas senis são chamadas de infantis. Concluindo, Jesus disse: Se não vos tornares como criancinhas, não entrareis nos céus, nos reinos dos céus. Mateus 18:03. Batridge conseguiu isso. Todos os imortais que conheci são como criancinhas inocentes, muito sábias. Eles nunca dão discursos. Eles apenas brincam e ensinam pelo exemplo, pelo envolvimento. Ou você descobre os jogos que eles jogam com você ou não. Se você for sábio o suficiente, irá permanecer ao redor deles até que você aprenda o suficiente para que você também possa ser imortal. Se o seu ego ferido e apego à arrogância moral e doutrinas que não funcionam fizerem com você que você fuja, a perda é somente sua. Batrid, Jesus, Gronak, Melquisedeque, os anjos de Deus no céu e todos os imortais do céu e da terra respondem esse chamado. Eles podem visitá-lo em sua casa quando você estiver pronto. Talvez até mesmo antes que você esteja pronto. Às vezes, é mais divertido visitá-los em seu habitat natural. Partridge tem mantido o endereço local no planeta por 2000 anos. Ele é um dos yogas imortais mais fáceis de rastrear através da história registrada. Seu pequeno livro, Vargya, pode ajudar a elevar qualquer um para fora e além da consciência de senilidade. Provavelmente todo mundo que lê-lo em meditação e respeitosamente será abençoado por Partridge e provará de sua paz e sabedoria. Finalizamos hoje aqui essa leitura. Gostaria de fazer algumas observações. Eu, desde que conheci Leonard Orr e a ideia de imortalidade física, que também pode ser vista como uma ciência, né, uma yoga da vida eterna, tenho praticado as indicações dele. Eu gosto de dizer que eu sou um modelo, né, de que isso realmente funciona, em algum nível funciona, mesmo que seja para você ter uma maestria sobre o seu corpo, ter a decisão de como você decide, toma as escolhas do seu corpo, da sua vida, e também para eliminar muitas crenças, né, sobre a morte, sobre a vida. Então, como ele mesmo diz, a única forma da gente experimentar isso e comprovar é fazendo as práticas, é fazendo a experiência. Eu hoje, depois de 12, 13 anos já praticando Rebirthing e a imortalidade física, eu ofereço cursos, ofereço atendimentos, retiros, né, onde a gente experimenta todas essas práticas e técnicas que o Leonard traz aqui para nós. Leonard, para mim, é um cientista, então ele apresenta tudo isso para nós, né? E vale a pena experimentar. Estou também à disposição para quem gostaria de conversar, trocar alguma ideia, conhecer um pouco melhor. Então, até a próxima.